Neste vídeo montaremos um circuito de lógica discreta para contar eventos. Vamos explorar a contagem de eventos em um determinado intervalo e suas potenciais aplicações diretas. Além disso, vamos aproveitar o conceito de modularidade, ou seja, de circuitos modulares e o conceito de módulos resinados aplicados a outros circuitos. Estes módulos desempenham suas funcionalidades específicas integradas a projetos mais completos. No caso, vamos montar um contador de eventos formado por módulos contadores e conversores em dígitos de 7 segmentos, em cascata. Cada dígito da contagem é desempenhado por um único circuito integrado que recebe os pulsos. Conta, converte em formato de 7 segmentos e ainda aciona os LEDs. Cada dígito é um módulo que recebe um pulso para avançar a contagem da fonte do evento contado ou do módulo anterior e passa um pulso ao próximo módulo a cada 10 pulsos recebidos. O circuito integrado 4026, além de contador, é um conversor em display de 7 segmentos e um driver para os LEDs de um display de 7 segmentos. A fonte dos pulsos pode ser um circuito oscilador, um circuito que detecte a passagem de um objeto, a interrupção de uma fonte de luz, as voltas de um disco perfurado, etc. Neste caso, vamos usar o módulo resinado que fizemos no último vídeo, que é capaz de sentir a aproximação de um objeto ou a interrupção de um feixe luminoso e gerar um pulso. Este módulo será integrado ao nosso contador em cascata. Vamos agora analisar as potencialidades do nosso contador. Primeiro, o que vamos contar? Podemos ligar ao nosso circuito de geração de pulsos, o módulo resinado, um sensor de proximidade formado por um emissor de luz e um fototransistor. Quando um objeto se aproximar da luz emitida pelo emissor de luz, que pode ser um LED infravermelho ou outro tipo de LED, seu reflexo aciona o fototransistor que emite um sinal à entrada do módulo. Este, por sua vez, gera um pulso ao primeiro módulo contador. Podemos também fazer passar um feixe de luz pelo fototransistor constantemente. Quando este feixe é cortado pela passagem de um objeto, um anteparo ou ainda um furo em um disco, um pulso seria gerado e enviado ao contador em cascata que irá avançar a contagem. Vamos analisar as potencialidades oferecidas pelo circuito integrado 4026. Isto vai permitir dizer o que podemos fazer com este contador. Outra coisa que podemos fazer com o sensor de feixe luminoso que gera um pulso toda vez que este feixe é interrompido é sincronizar o avanço de um braço robótico em um eixo, em função do número de furos em uma roda perfurada, ou ainda medir a distância percorrida por uma roda, cujo diâmetro é conhecido e acoplada a um disco perfurado. Podemos ainda medir o número de rotações por segundo ou por minuto de um disco reflexivo ou perfurado. E também podemos medir a frequência por segundo ou por minuto de pulsos gerados em um circuito e diretamente enviado ao nosso contador. Para ilustrar uma aplicação, vamos montar um contador de pulsos. Este consiste de 3 módulos contadores em cascata. Cada módulo é responsável pela contagem de 1 a 10 quando emite um sinal para o próximo módulo contador, que faz o mesmo para o seguinte. Além de contar de 1 a 10, cada módulo converte o valor que acumula no formato de display de 7 segmentos, que também fazem parte do módulo. Além disso, cada módulo possui uma entrada de rearme, que zera a contagem, e uma entrada de relógio para avanço da contagem. Assim, podemos contar até 1000 pulsos. Cada módulo é desempenhado por um circuito digital, o 4026, cuja folha de dados vemos na imagem.
Este circuito integrado já decodifica a contagem no formato de display de 7 segmentos. Cada contador também possui um controle inibidor de relógio e saídas para sincronismo. O display de 7 segmentos pode ou não ser inibido pelo sinal de uma das entradas. As saídas para os displays de 7 segmentos podem entregar até 3 mA de corrente, no máximo, se a tensão de alimentação for de 15 volts. Daí, temos que usar transistores para poder comandar um display de LED de 7 segmentos. Vamos usar um transistor BC547. Assim podemos acionar todos os 7 segmentos em cada um dos contadores, totalizando 21 transistores. Quando o último contador envia um carry out, este sinal rearma todos os contadores, inclusive ele mesmo, zerando novamente a contagem. Nosso projeto inicial apresenta alguns problemas. Eficiência. São necessários 21 transistores e 42 resistores para acionar todos os segmentos dos 3 dígitos do mostrador. Caso todos sejam acesos ao mesmo tempo, serão consumidos 189 mA, só no display. Além disso, precisão. A passagem de um objeto em frente ao nosso sensor, o que é transformado em pulso, apresenta instabilidades, com pulsos rápidos de oscilação. Temos que solucionar estes problemas. Como otimizar nosso projetinho? Alteramos nosso projeto para uma nova versão, na qual aproveitamos um recurso disponibilizado pelo Circuito Integrado 4026, que permite desabilitar a saída de sinal para os segmentos do display, através da sua entrada Output Enable Input. Os dados do contador aparecem em suas saídas AAG. Ligamos esta entrada à saída de um registrador de deslocamento acionado por um oscilador que, com auxílio de transistores, ativa os dígitos de forma sequencial, ao mesmo tempo que cada contador correspondente à unidade, dezena e centena entrega o seu valor no barramento, que é conectado a todos os dígitos ao mesmo tempo. Com isto, precisamos apenas de 7 transistores e 14 resistores no projeto, para acionar todos os 21 segmentos, através de compartilhamento de tempo, além de 3 transistores que ativarão os dígitos de 7 segmentos, para apresentarem os resultados em sincronia. Programamos o oscilador 555 para operar em cerca de 90 Hz, o que permite que cada dígito acenda 30 vezes por segundo, de forma confortável ao operador humano. Além disso, solucionamos o problema de as oscilações de alta frequência vindas do módulo sensor resinado poderem alterar a contagem, adicionando um capacitor C3 de 10 nanofarads para estabilização e adicionando histerésia ao comparador, através do resistor R7, elevando a tensão na entrada positiva do operacional, a tensão de referência. Isto impede que variações rápidas na entrada inversora provoquem falsas saídas no comparador, alterando a contagem. O valor de R7 pode ser alterado, conforme o ajuste do sinal de referência, mas não deve ser superior a 100 ohms, pois, caso contrário, surtirá muito pouco efeito. No próximo vídeo, vamos montar nosso projeto em uma placa de testes, com esta lógica discreta e com o objetivo de melhorar a eficiência do circuito, além de adicionar outras utilidades para o contador, aplicando mais funcionalidades. Não deixe de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.